Então, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Vamos ler os primeiros 12 versículos que fazem parte de um todo aqui, introdutório. Mas hoje só vamos considerar, com certeza, até o versículo 3, porque tem conteúdo aí. Então a palavra do Senhor diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. E continuaria, mas vamos deixar, digamos, a leitura, porque este bloco de texto vai nos levar ainda uns 2 domingos, pelo menos, ou 3. Então, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Esta é uma das conhecidas cartas da prisão, escrita da prisão a par de algumas outras. Os irmãos lembram-se que outras cartas Paulo escreveu da prisão? Filipenses, que estudámos nos últimos meses, certo? Mais Colossenses, verdade? Uma carta também muito importante em termos de doutrina sobre a pessoa de Jesus. Mais não chega a ser, mas é Filémon. Lembram-se Filémon, que era a carta a Filémon por causa de Onésimo, que tinha sido preso juntamente com... Aliás, foi preso na altura em que Paulo estava preso também e, na prisão, Paulo levou ao conhecimento do Evangelho e então, quando Onésimo estava livre, foi devolvido aos seus senhores e com uma carta de recomendação. Também, segundo a Timóteo, terá sido. Portanto, são estas as cartas da prisão. E isto em relação a este Paulo. Paulo este que nós conhecemos, portanto, não há dúvidas, mas que ele se identifica aqui de uma forma clara. Há um aspecto importante. Nem todas as cartas têm indicação do seu autor. Uma delas é a carta aos Hebreus. Essa não tem. Nem no princípio, nem no meio, nem no fim, não se sabe exatamente quem tenha sido o autor. Por isso mesmo até o povo costuma dizer que Paulo escreveu 12 ou 13 cartas. 13 se a carta aos Hebreus foi também de sua autoria, se não são 12. Mas Paulo aqui apresenta-se, como aliás em todas, e esta introdução, versículo 1 e 2, normalmente é muito semelhante. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Os irmãos lembram-se, portanto, ele diz a carta, ele apresenta-se e indica também quem é o destinatário, para que a carta não se perca ou vá numa outra direção.
Não há dúvida nenhuma, a carta é dirigida a Éfeso, mas há aí uma particularidade, que são os santos. Agora, ele diz, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. E eu pergunto, e tenho algumas perguntas para os irmãos, mas pergunto, quando Paulo aqui diz apóstolo, ele fazia parte dos 12? Não. Porquê é que ele então se apresenta como apóstolo? Um abortivo. Naquele sentido que foi por último, quando já não havia propriamente lugares não é? Porque os 12 já tinham sido escolhidos, já estavam no ministério, inclusive Judas, que acabou por sair do grupo, foi substituído por Matias, e então Paulo apresenta-se aqui como apóstolo. E a palavra apóstolo tem naturalmente, encerra em si um conjunto de características muito significativas. Quem é que poderia ser considerado como apóstolo? Foram chamados por Jesus, mas aí poderiam ser discípulos. O que é que distinguia, digamos, os discípulos dos apóstolos? Escolhidos, sim. Sim. Dê-me só um segundinho. Pedro, importas-te de ir ali? Tem um casal ali fora para entrar. Já está lá em Manglócio também. Então, o apóstolo, não se preocupe, é só alguém que está ali a hesitar à porta. Não. Ora bem, três eram as características que diferenciavam o apóstolo. Primeiro que tudo, o apóstolo tinha que ser discípulo de Jesus, tinha que ter andado com Jesus. E ter andado com Jesus, particularmente quando? Naqueles 3 anos do seu ministério. Segundo, ele tinha que ser testemunha da sua morte, mas também testemunha da sua ressurreição. E tinha que ter tido uma chamada, foi o irmão Soares que disse, não é? Uma chamada especial para o efeito. Porque entre os vários discípulos, Jesus escolheu alguns para quê? Para que andassem com ele, para que o seguissem. E, portanto, dentro de uma vasta comunidade de discípulos, havia os apóstolos. Ora bem, Paulo não era, nem tinha sido discípulo, não foi testemunha da sua ressurreição, primeiramente, por isso, mas depois foi mais tarde. E foi mais tarde quando? Quando ele, na estrada para Damasco, na Síria, o Senhor lhe apareceu de uma forma toda especial. Na altura ainda Saulo, não é? Porque me persegues. E ele, quem és tu, não é? Eu sou aquele a quem tu persegues. E então ele aí viu o Cristo que ele, de certo modo, se pudesse, tivesse participado, tinha ajudado também à sua morte, mas viu o Cristo ressuscitado. E depois, o que é que acontece? Quando Jesus fala com Barnabé, não é? E diz que Paulo é um vaso escolhido para o ministério, para o levar aos gentios. Peço perdão. Então, neste sentido, Paulo acabou por reunir as 3 condições. Não foi, apesar de tudo, um discípulo que tivesse andado com Jesus de perto. Ele conhecia de longe, mas ele foi testemunha não da ressurreição de Jesus, mas os outros também não foram, mas do Cristo ressurreto, e sobretudo recebeu um comissionamento especial. Tu vais ser a minha testemunha aos gentios, não é? Uhum. Os outros apóstolos foi através da mensagem de Jesus ou de João Batista. Uhum. Saulo foi desde o ventre de sua mãe. Que tinha sido escolhido, sem ele saber, tinha sido escolhido, não é? Então, reparem, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. E, portanto, não pode haver dúvidas aqui que
era alguém chamado, comissionado por Cristo Jesus e queria ser também mensageiro de Cristo Jesus. E isto pela vontade de Deus. Porque pela vontade, em contraste, qual é o contraste à vontade de Deus? É a vontade do homem. Pela vontade do homem ele nunca teria sido. Então, pela vontade de Deus. E ele dirige esta carta, então, aos santos que estão em Éfeso. É interessante esta apresentação e é por isso mesmo que nós também referimos que os crentes são, no Novo Testamento, considerados como santos. Santo em que sentido, meus irmãos? Absoluto ou relativo? Relativo. Porque santo em sentido absoluto, somente Deus. Só Deus é que é santo, digamos, totalmente. Mas nós somos santos na medida em que fomos separados. A palavra santo, digamos, neste contexto, quando é aplicada, significa separado. Separado de quê? Separado do mundo. Ou seja, nós vivemos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Não somos do mundo, nas palavras de Jesus, não é? Então, aquele que é santo está separado e procura separar-se do pecado também. Ainda que às vezes tropece, que caia no pecado, contudo, não se deixa levar pelo pecado, nem vive pecando, como João diz na sua primeira carta, não é? Então, aos santos que estão em Éfeso, sede santo porque eu sou santo, esse é o objetivo. Agora, aos santos que estão em Éfeso, o que é que nós conhecemos de Éfeso? Muito já, não é? Onde é que Paulo passou por Éfeso? Ou quando? Numa das suas viagens missionárias. Ele, inclusive, fez ali um centro evangelístico muito importante, evangelístico missionário, de tal modo que de Éfeso o Evangelho irradiou, digamos, ali nas redondezas, naquelas várias localidades. É também Éfeso uma igreja, ou esta igreja a qual Paulo se dirigiu, que é objeto de uma carta especial da revelação de Jesus, não é? No Apocalipse. Lembram-se? Éfeso é logo a primeira que aparece. Exatamente. Exatamente. E qual era a característica principal dessa igreja de Éfeso? Os irmãos recordam-se? Alguém se recorda? Deixem-me dizer, de certo modo foi uma reprimenda, ou uma chamada de atenção. Foi aquela igreja que perdeu o primeiro amor. E isso é importante para o que nós estamos a estudar aqui. Porque na altura em que o apóstolo Paulo esteve lá e que ele escreve esta carta, era uma igreja que, de facto, ainda partilhava... Oh, muito obrigado. Ainda partilhava deste amor, mas que depois, com o tempo, foi perdendo. Isto leva-nos também, meus irmãos, a considerar que ano é que terá sido... quando Paulo escreveu esta carta. Os irmãos têm alguma ideia? Ora bem, nós que estudamos Filipenses há pouco tempo e que sabemos que a par de Filipenses, Colossenses, é uma carta escrita da prisão de Roma, nós com mais facilidade chegamos lá, à data. Que data é que estaríamos a pensar? Que, enfim, temos informação para isso. Quando é que Paulo esteve preso em Roma? Cerca do ano 60 até o ano 62. Portanto, esta carta terá sido escrita por essa altura, 60 a 62. E o Apocalipse, escrito quando? Lá por volta dos anos 80 e muitos. 89, 90, alguns até chegam a apontar o ano 92. Mas, digamos, vamos situar-nos ali pelo ano 90. E se a carta foi escrita, vamos situar-nos pelo ano 60, temos uma diferença de 30 anos. E os irmãos vejam, uma igreja que estava no seu auge, em que Paulo escreve esta carta, e nós vamos ver, é uma carta de grande vigor doutrinário. Em 30 anos a igreja perdeu o primeiro amor. Ou seja, bastou uma geração.
Isto, meus irmãos, é um aspecto interessante. Às vezes basta passar uma geração e as igrejas já não são as mesmas. Até podem ter as mesmas pessoas, mas têm com certeza outras. E às vezes há uma tendência para uma certa acomodação, em que a igreja até pode estar boa, cresceu, tem visitantes e, digamos, a igreja satisfaz-se com isso, atinge um certo platô, um certo patamar, e daí depois não consegue passar. É interessante, os irmãos sabem porque é que normalmente as escadas têm um patamar intermédio? É para descansar um pouco, por causa da musculatura. Custa mais subir uma escada que é aquilo que nós chamamos eu ia dizer em teologia, não, em arquitetura, escada de tiro. Aquilo é um tiro. Enquanto que aquela escada que tem um patamar intermédio leva-nos a dar ali uns passinhos mais e a descansar um pouco, digamos, aqueles músculos da perna. Ora bem, quando há uma subida, é bom que às vezes haja um patamarzinho, mas que esse patamar não seja muito prolongado, que logo de seguida haja mais uns degraus. Quer dizer, isto em termos de crescimento, até de igrejas, é um pouco assim. As igrejas crescem, digamos, mas depois é preciso ter ali um patamar para quê? Para edificação, para consolidação e depois voltar a crescer. Não é? E vai subindo por aí fora. Bom, esta igreja de Éfeso cresceu, atingiu um patamar e ao fim de 30 anos estava, não até naquele patamar, mas inclusive tinha retrocedido, tinha descido, porque perdeu o primeiro amor. É exatamente até por causa disso que o apóstolo Paulo procura deixar esta carta muito vigorosa e muito, muito forte à igreja, aos santos, reparem, santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Digamos, há aqui duas características que são apresentadas. Os santos, portanto, aqueles que estão separados, que fazem parte da igreja, mas aqueles que são fiéis também em Cristo Jesus. Porque os não fiéis, e eu não quero usar aqui a palavra infiéis, mas os não fiéis, que podem ser os crentes, mas os crentes que não eram fiéis, os crentes mais carnais, na linguagem de Paulo aos Coríntios, não é? Eram aqueles que não estavam, de facto, a fazer parte da igreja. E Paulo dirige-se, então, aos santos e fiéis. Verso 2 é a saudação também. Saudação que é muito comum nas várias cartas paulinas. Graça a vós e paz da parte de nosso Deus, de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Portanto, ele deixa aqui um bilhete de identidade de uma forma clara. Graça e paz. E reparem, meus irmãos, é normal ou nós podemos saudar-nos com a paz de Deus, paz de Cristo. Mas não nos saudamos com a graça. Ou seja, quando Paulo, neste versículo 2 que nós temos aqui, diz graça a vós e paz da parte, ele está a desejar o quê? A desejar que a graça de Deus esteja sobre aqueles crentes e a paz de Cristo Jesus também. Então, somente a paz não é suficiente nesta perspectiva do apóstolo Paulo de saudação. Ele deseja não apenas a paz, mas que também a graça de Deus esteja. E é interessante, meus irmãos, nós não fazemos nada sem a graça de Deus. Verdade? Sem a graça de Deus nós não somos nada. Começa por ser necessária, absolutamente necessária para a nossa salvação. Pela graça sois salvos. E onde é que Paulo diz isto? Exatamente nesta carta, não é? No capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos. Então essa é a graça inicial para a nossa salvação. Mas nós precisamos de graça cada dia. E é interessante que Paulo também diz, e isso é na carta aos Romanos, que o pecado abunda, o pecado existe, o pecado abunda, a graça de Deus também abunda, mas a graça de Deus às vezes superabunda. Isto é, está para além
do nosso pecado e das nossas falhas. É, onde impera o pecado, ele mora aí e digamos, de uma forma contínua, não é? A graça de Deus superabunda e nós precisamos dessa graça de Deus, não é? E Paulo faz esta saudação. Se os irmãos, fiquem com este alerta, quando os irmãos lerem as outras cartas, Paulo usa normalmente sempre esta introdução. Vamos então ao versículo 3, que é um versículo, de facto, fundamental neste processo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Bendito seja Deus. Isto bendito seja Deus naquele sentido que eu considero que Deus é uma bênção. Eu considero que, de facto, Deus deve ser bendito porque Ele só deseja o bem para nós. Bendito seja o Deus. Nós, com a mesma boca, com a mesma língua, bendizemos e amaldiçoamos, certo? É Tiago quem diz isso. Então, bendizer, a palavra é clara, é simples, é dizer bem, não é? E eu estou a dizer bem de Deus, porquê? Porque Deus, de facto, é maravilhoso. Deus é digno de todo. Deus só faz o bem, só deseja o bem para os seus filhos, não é? Mas Paulo acrescenta sempre algum detalhe aqui que é importante. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Portanto, esta filiação, ou seja, e nesta carta nós vamos ver isso. Já no verso 2 também, naquela saudação e desejo era a mesma coisa. Paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. O Pai e o Filho vão andar juntos nesta carta. E mais tarde o Espírito Santo também. Mas digamos, esta ligação, Paulo tem aqui uma preocupação muito grande de interligar o Pai com o Filho, de fazer com que as bênçãos que vêm para nós vêm do Pai, mas por intermédio do Filho. Há uma ligação estreita aqui. Ele não quer deixar de modo nenhum o Filho de parte, e com razão, claro. Então, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. E nos abençoou com o quê? E aí temos uma frase importante para considerar. Com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes. E então eu faço uma primeira pergunta aqui neste contexto. O que é uma bênção? O que é bênção? É uma dádiva. Mas se eu lhe der uma serpente, é uma bênção? Então, bênção não é só dádiva. É dádiva de alguma coisa que é boa. Não é? Então, esse é o primeiro aspecto. Não é? Quem é que é a fonte das bênçãos boas? É interessante, acho que ainda foi quinta-feira que nós falámos que se nós que não somos bons, ou até na linguagem bíblica somos maus, damos aos nossos filhos coisas boas, quanto mais nosso Pai que está nos céus, não é? Se nós lhe pedirmos um peixe, ele nos dará uma pedra, não é? Não, de modo nenhum. Então, o Senhor é de facto a fonte de todas as bênçãos, das bênçãos espirituais. Os irmãos abram comigo em Deuteronômio, capítulo 11. Este é um capítulo bastante interessante, a par depois de mais dois outros à frente. Deuteronômio, capítulo 11. Versículo 26.
E a minha tradução diz assim: vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. E ele deixa claro qual é o caminho. Está uma coisa e outra. Como é que eu vou obter bênção? Como é que eu vou obter maldição? E verso 27, Deuteronômio capítulo 11. Verso 27 agora diz: a bênção, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu hoje vos ordeno. Porém, a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que eu hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que nunca conhecestes. Então, ponho diante de vós. Os irmãos, reparem, lembram-se com certeza, Deuteronômio significa o quê? Repetição da lei. Então, a lei tinha sido dada, mas, digamos, neste final de vida, Moisés está a fazer a repetição da lei, isto é, está a lembrar. Os irmãos sabem que uma lei do ensino é a repetição. Nós aprendemos muitas vezes à segunda ou à terceira. Há coisas que aprendemos à primeira, mas depois é a segunda e terceira, e aí fica. Então, Deuteronômio é a repetição da lei, para que o povo nunca se esquecesse. Não é? Mas ponho diante de vós bênção ou maldição. E a bênção vem como consequência de quê? Da obediência. Os irmãos lembram-se com certeza o que aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva, que tinha todas as bênçãos de Deus sobre ele, recebeu maldição por causa de quê? Desobediência. Não é? Então o Senhor é muito claro. E reparem, meus irmãos, que o Senhor podia não especificar nada em termos de maldição. Mas no verso 28, ele deixa muito claro o que é que traz maldição sobre o povo. Que é o quê? Não obedecer, certo, mas desviar do caminho para seguir outros deuses. A questão da idolatria, meus irmãos, traz maldição sobre o povo. Muito idólatra. Muito idólatra. Eu há bocado não fiz referência a isso, mas até posso fazer. Éfeso era conhecida como o quê? A cidade onde tinha a Diana dos Efésios, lembram-se? E quando Paulo chegou lá naquela viagem missionária e pregou o Evangelho, o povo ficou, digamos, alguns aderiram, mas outros ficaram tão revoltados com isso que ficaram a gritar durante horas a grande Diana dos Efésios. Não é? E de facto havia um templo, deixem-me fazer uma comparação aqui, eu não tenho medo disso, à semelhança de Fátima, que era conhecido, digamos, não apenas naquela região oriental da Ásia Menor, mas era conhecido por toda a Ásia. A grande Diana dos Efésios faziam estátuas, faziam, digamos, aquela filigrana, podemos dizer, que era vendida, digamos, por muito dinheiro. E isso dava grande riqueza. Não é? E quando Paulo começa a pregar o Evangelho e há conversões, alguns, os comerciantes, os industriais, começaram a ver que o seu negócio ia por água abaixo. E então acabaram por gerar ali um movimento de multidão contra Paulo, que teve que depois sair, não é? Mas o Evangelho ficou lá. Mas de facto é nesta cidade. E a tal idolatria. Portanto, ainda bem que mencionou isso. Os irmãos vejam, através de Paulo, o Senhor está a dizer que Deus tem inúmeras bênçãos celestiais para derramar sobre eles, em contraste com a maldição que havia sobre aquele povo da cidade por causa da idolatria e da desobediência. Agora, meus irmãos, pegando naquele versículo 26 de Deuteronômio 11, que eu gostaria que os irmãos guardassem, é isto. Eis que ponho diante de vós dois caminhos. O caminho da bênção, o caminho da maldição. Agora escolhei. Da vida ou da morte.
Meus irmãos, este é o caminho que está diante de nós. E se os irmãos não quiserem ficar com isso de bênção e maldição, só pensem nisto. É o caminho da obediência ou da desobediência. E a escolha é nossa. E, meus irmãos, eu pergunto, há uma terceira via? Há um terceiro caminho? Não. Eu não posso obedecer só em parte. Ou obedecer quando me convém. O caminho da obediência, digamos, é reto. Não tem estas curvas sinuosas. Já o caminho da desobediência tem, porque às vezes tenta andar cá e lá. Mas, voltando a Efésios, Paulo diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E que bênçãos espirituais são estas? Os irmãos podem enumerar bênçãos que o Senhor vos tem dado. Há tantas, pois, vamos lá. Uma, e outra, e outra. A vida que nos está dando. O principal é a salvação. No contexto aqui de Efésios, é de facto a salvação, é a redenção. E ele deixa isso claro, não é? Vejam no verso 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. E eu estou a falar de Efésios. Portanto, voltei a Efésios. Portanto, é a redenção. É uma bênção. Mas há mais, não há? O irmão mencionou. É a vida, é a respiração. Mas eu direi, isso também tem os não crentes, não é? Os lugares celestiais. Então, as bênçãos dos lugares celestiais que Deus já nos abençoou e que tem designado para nós, quais são? Redenção, mais. Salvação, sim. Eu retiro aqui a redenção, porque redenção, nós vamos estudar isso, é uma palavra que traz o saco cheio, não é? Então, salvação, mais. Como? Perdão está associado aí. Porque perdão faz parte da salvação, mas salvação, digamos, é um início, não é? É a minha conversão, começa a salvação. Mas depois eu continuo a precisar de quê? Do perdão de Deus, não é? Porque eu estou salvo, mas continuo a ser salvo. Eu estou salvo naquele sentido que a minha alma realmente foi resgatada, nasceu de novo, não é? Então é a conversão, mas eu hoje estou num processo de santificação e nesse processo de santificação eu continuo a precisar do perdão, porque quando eu tropeço, preciso que o Senhor me ajude a levantar. Ele está sempre de mão estendida. É só questão de eu reconhecer o meu erro e voltar para Ele, não é? Mas mais, que mais bênçãos nós temos? A paz. A paz. Até neste contexto de Efésios, neste capítulo, no versículo 2, ele menciona duas bênçãos aí. A paz já foi dito, mas tem outra bênção ali. Graça. Graça sobre graça, não é? Nós cada dia recebemos ou somos objetos da graça de Deus. Graça maravilhosa, não é? Há um hino que é maravilhosa graça, que salvou um pecador como eu, não é? Maravilhosa graça. A Sónia pega já nisto, não é? Maravilhosa graça, coisa tremenda, não é? Então, isso é uma bênção de Deus. E, meus irmãos, é uma bênção não apenas de uma vez, mas é uma bênção com a qual o Senhor nos quer abençoar cada dia. Que mais bênçãos nós podemos enumerar? Sabedoria para entender a sua palavra, é verdade, não é? Para entender a sua palavra e para fazermos as escolhas certas. Até naquele contexto de Deuteronômio, capítulo 11, verso 26, coloco diante de vós dois caminhos. Tendes à escolha. Não é? Como, por exemplo, também Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, vós escolheis a quem quiser servir. Nós temos que fazer escolhas. E para fazer escolhas temos que ter sabedoria. Eu às vezes lembro-me de algumas decisões que eu fiz que foram tão erradas. Se eu pudesse ter feito de outra maneira, mas já estão, não é? Então precisamos da sabedoria de Deus para, na hora, fazer as escolhas certas, não é? Sim, irmão? Ainda há mais bênçãos. Eu considero aqueles que recorrem todas as vezes que nós estamos
começa por aí. Foi uma bênção que cobre e supera todas as outras bênçãos. Se assim não fosse, hoje não estava. Não estávamos, pronto. O irmão coloca a bênção sobre todas, eu de certo modo coloco a bênção base, mas a ideia é a mesma. Ou seja, é a bênção que nos abre a porta para muitas outras bênçãos. Não é? Irmã Cândida. A misericórdia de Deus. Porquê é que nós precisamos da misericórdia de Deus? Os irmãos lembram-se do que significa misericórdia? O que é? Misericórdia vem da palavra miséria. Miséria, corda. Córdia que vem de cardia. Cardia que é coração. Que eu sou. É. Então, essa misericórdia de Deus quer dizer que Deus tem o coração nas nossas misérias. E isto significa que, de facto, Deus acaba por ter compaixão de nós. Deus sente no seu coração as nossas misérias e Ele quer fazer alguma coisa por nós. E, de facto, é isso. Misericórdia de Deus. Que mais? A fé. E a fé é um dom de Deus, não é? É uma dádiva. É uma dádiva. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra, mas é um dom de Deus. Nós não temos lembrado um outro que é extraordinário. O dom do Espírito Santo. Também tem o dom do amor, mas aqui estava a pensar no dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo que nos dá até dons para nós podermos servir ao Senhor e servir ao Senhor da melhor maneira. Os irmãos estão a ver bênçãos espirituais? Bênção é isto, é uma dádiva de uma coisa boa. E tudo isto que nós mencionamos agora são coisas boas que o Senhor nos dá. Agora, meus irmãos, eu creio, não sei se concordam comigo, se não, mas Deus às vezes é mesquinho. Deus diz, não, este eu não gosto da cara dele, então não lhe vou dar este dom. Aquele tem uma conversa, então eu tenho que lhe dar muitos dons, senão nunca mais me larga. Deus faz isto connosco. Os irmãos estão em discordância com o pastor. Não. Deus, de facto, tem bênçãos espirituais. Mas Deus quer dar estas bênçãos que nós falámos a todos nós. Olha, até na questão dos dons espirituais. Cada crente tem pelo menos um dom. Os irmãos estão a ver aqui? Deus até nem faz, mas Deus escolhe o dom para cada um de nós. Não é, digamos, isso é uma coisa que vem pelo facto de sermos cristãos e de amarmos Cristo como Ele nos amou, não é? Mas um dom espiritual daqueles que estão na lista e de outros, o Senhor dá-nos para quê? Para nós podermos usar na igreja. Aliás, é interessante, vai nos levar semanas ou meses para chegarmos ao capítulo 4 de Efésios e vermos exatamente isso. Os irmãos querem ver? Efésios, capítulo 4. Verso 11 em diante, ele diz: E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, não apenas alguns, mas todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, os irmãos, vejam este aspecto aqui.
Todos. O Senhor quer que todos cheguemos lá. Não apenas alguns, mas todos. E por isso mesmo o Senhor opera em nós, em cada um de nós, aquilo que realmente é necessário para alcançarmos isso. Deus não tem prazer em que alguns de nós fiquemos para trás. Deus tem prazer que todos andemos naturalmente numa progressão, num crescimento e que realmente possamos alcançar isso. Então estas são algumas das bênçãos que o Senhor nos tem concedido. Bem-vindo, Jonatas. Sua esposa, os meninos ali. Natanael. Natanael. Nem parece Jonatas, eu sei, mas é Natanael. Bem-vindos, sim. Então, voltando aqui ao capítulo 1, verso 3. Bendito seja Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. E este aspecto em Cristo é importantíssimo. Porque nós somos abençoados por causa de quê? De Cristo. As bênçãos que o Senhor tem e que derrama sobre a minha vida são por causa de Cristo. Em que sentido? Por causa daquilo que Cristo fez. Os irmãos, reparem isto. Falámos da salvação, não é? Eu sou salvo. E sou salvo por causa de quê? Daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Eu sou levado, ou tenho paz com Deus. E tenho paz com Deus por causa de quê? Por causa de Cristo que me reconciliou com Deus. Eu recebo o amor de Deus, aprendi a amar a Deus e aos homens por causa do ensino de Cristo na minha vida. Tudo aquilo que eu tenho, meus irmãos, é por causa daquilo que Cristo fez. Claro, é a graça de Deus e faz parte da economia divina, sem dúvida alguma. Mas este é um aspecto importante. Eu recebo as coisas por causa daquilo que Cristo fez por mim. Então, estas bênçãos que eu recebo, que estão já guardadas, bênçãos celestiais, nas regiões celestes, em Cristo. Eu recebo por causa de Cristo. Há uma outra bênção que nós não falamos, mas não assim muito direto. É a vida eterna lá com Cristo, não é? E isso também foi conseguido por Cristo. Lembram-se em João capítulo 14, vou preparar-vos lugares, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então ele foi preparar lugar para nós. Pois é, e nós somos discípulos. Eles é que não são, mas nós somos. Então ele foi preparar-nos lugares. E até disse, se eu for, virei outra vez para vos levar para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, essa vai ser, digamos, uma das últimas bênçãos, digamos, desta série, porque depois muitas outras lá, então, se nos vão apresentar.